Olá, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos ler a palavra de Deus hoje, Provérbios capítulo 8 a seguir. Estaremos dando sequência à nossa leitura bíblica em 100 dias. Quero aproveitar para incentivá-lo a inscrever-se aqui no canal. Caso você ainda não seja inscrito aqui, poderá fazê-lo neste momento e juntos divulgar a palavra de Deus para que ela chegue mais e mais e mais longe. Amém, irmãos? Vamos lá. Querido Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos para meditarmos a Tua palavra, lermos a Tua santa palavra. Precisamos, ó Deus, dos Teus ensinamentos, precisamos, ó Deus, do Teu Espírito Santo para nos guiar, nos conduzir. Em nome de Jesus, amém. Provérbios 8 diz assim: Escutem, a sabedoria está gritando. A compreensão está chamando em voz alta. Na beira da estrada, nas encruzilhadas nos caminhos, está na entrada da cidade, perto dos portões, gritando: Eu estou falando com todos vocês. Eu faço um pedido e todos os moradores da terra. Você é jovem, sem experiência. Aprenda a ser prudente. Você é tolo. Aprenda a ter juízo. Escute, pois digo coisas importantes. Tudo o que digo é certo e o que digo é verdade, pois odeio a mentira. Tudo o que afirmo é verdadeiro, nada do que falo é enganoso ou falso. Para a pessoa que tem compreensão, tudo é claro, tudo é fácil de entender para quem é bem informado. Aceite os meus ensinamentos em vez de prata e o meu conhecimento em lugar de ouro puro. Eu sou a sabedoria, sou mais preciosa do que as joias. Tudo o que você deseja não pode se comparar comigo. Eu sou a sabedoria, tenho compreensão, conhecimento e juízo. Temer o Senhor Deus é odiar o mal. Eu odeio o orgulho, a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Faço planos e os ponho em prática. Tenho inteligência e sou forte. Eu ajudo os reis a governar e os governantes a fazerem boas leis. Os governadores governam com a minha ajuda e também toda a autoridade e pessoas importantes da terra. Eu amo aquele que me ama e quem me procura acha. Tenho riquezas e honras, prosperidades e justiça. O que eu ofereço vale mais do que o ouro fino e é melhor do que a prata mais pura. Eu ando no caminho da honestidade e sigo os passos da justiça, dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouros. O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Eu fui formada há muito tempo. No começo, antes do princípio de tudo, nasci antes dos oceanos, quando ainda não havia fonte de águas. Nasci antes das montanhas, antes dos morros serem colocados nos seus lugares, antes de Deus ter feito a terra e os seus campos, ou mesmo o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando ele colocou o céu no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. Eu estava lá quando ele pôs as nuvens no céu e abriu as fontes do mar, e quando ordenou as águas que não subissem além do que ele havia permitido. Eu estava lá quando ele colocou os alicerces da terra. Estava do seu lado como arquiteta e era sua fonte diária de alegria, sempre feliz na sua presença, feliz com o mundo e contente com a raça humana. Agora, moços, escutem, façam o que eu digo e serão felizes. Aprendam o que é ensinado a vocês. Sejam sábios, não abandonem esses ensinamentos. Aquele que me ouve será feliz. Aquele que fica todos os dias na minha porta, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele. Mas quem não me encontra, prejudica-se a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. Provérbios 9. A sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas, mandou matar animais para uma festa, preparou vinho e pôs à mesa. Aí mandou as suas empregadas gritarem do lugar mais alto da cidade: Entrem, gente tola! E disse às pessoas sem juízo:
Venham, comam a minha comida, bebam o vinho que eu preparei. Deixem a companhia dos tolos e vivam. Sigam o caminho do conhecimento. Se vocês repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado. Se tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa. Ela odiará por isso, mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia torna-a mais sábia ainda. Tudo o que você diz a uma pessoa direita aumenta a sabedoria dela. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. A sabedoria fará com que você viva uma vida longa. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. A falta de juízo é como uma mulher espalhafatosa, tola e sem vergonha. Ela senta-se à porta da sua casa, num banco no lugar mais alto da cidade, e grita aos que passam preocupados com seus negócios. Entre gente tola, diz às pessoas que não têm juízo. A água roubada é mais gostosa, o pão furtado é mais saboroso, mas os convidados dela não sabem que aqueles que vão à sua casa morrem e os que entram lá já estão nas profundezas do mundo dos mortos. Provérbios 10. O filho sábio é a alegria do pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas honestidade livra da morte. O Senhor Deus não deixa que os bons passem fome, mas impede que os maus conseguirem o que tanto querem. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época de colheita passa vergonha. Os bons são abençoados, as palavras dos maus escondem a sua violência. Os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos. Quem tem juízo aceita os bons conselhos, quem não tem, cuidado com os que diz, acaba na desgraça. A pessoa desonesta anda em a pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. As palavras dos bons são uma fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem a sua violência. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. A pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas aquele que não tem juízo precisa ser castigada. Os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. O trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Com as suas palavras, o mentiroso esconde o seu ódio. Quem espalha mexerico não tem juízo. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. As palavras dos bons são como prata pura. As ideias dos maus não têm valor. As palavras dos bons fazem bem em muita gente, mas a falta do juízo leva à morte. A bênção do Senhor Deus traz prosperidade e nenhum esforço para possuí-la. Para o malvado fazer o mal é divertimento, mas a pessoa sensata encontra prazer na sabedoria. Quando o mal tem medo de coisa, quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece, mas a pessoa direita consegue o que deseja. Vem a tempestade e acaba com os maus, porém os honestos continuam sempre firmes. Nunca mande os preguiçosos fazer alguma coisa, ele será tão irritante como o vinagre nos dentes ou a fumaça nos olhos. Quem teme o Senhor tem vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. E a esperança dos bons traz alegria, mas os planos não dos maus dão em nada. O Senhor protege os bons, mas causa a desgraça dos que fazem o mal. As pessoas direitas estão sempre em
segurança, porém os maus não terão onde morar. As pessoas honestas dizem coisas sábias, quem diz coisas perversas recebe um castigo terrível. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo uns aos outros. Provérbios 11. O Senhor Deus destaca quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa peso justo. O orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. No dia do julgamento, as riquezas não adiantará nada, mas a honestidade livra da morte. A honestidade torna mais fácil a vida dos bons, porém os maus causarão a sua própria desgraça. A honestidade livra o homem correto, mas a desonestidade é apanhado na armadilha da sua própria ganância. Quando o perverso morre, a sua esperança morre com ele. A esperança dos maus dá em nada. Os homens honestos escapam da angústia, porém o mal a recebe em lugar dele. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. A cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas, e há gritos de alegria quando morre um homem mau. Quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante, mas as palavras dos maus a destroem. É tolice tratar os outros com desprezo. O homem prudente prefere ficar calado. O mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. O país que não tem um bom governo cairá. Com muitos conselheiros, há segurança. Quem ficar como fiador de qualquer pessoa acabará chorando. Será melhor não se comprometer. A mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. O preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. Quem age com bondade faz bem a si mesmo. Quem pratica maldade acaba prejudicando. Os maus não ganham nada com a sua maldade, mas quem faz o que é direito na certa será recompensado. Quem está resolvido a agir direito viverá, e quem insiste em fazer o mal morrerá. O Senhor Deus detesta quem tem coração perverso, mas se alegra com as pessoas corretas. Os maus certamente serão castigados por Deus, mas os bons escaparão do castigo. A beleza da mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Os planos dos bons trazem felicidade, e o que os maus planejam produz ódio. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. O comerciante que armazena mantimento esperando o preço mais alto é amaldiçoado pelo povo, mas o que põe à venda o que tem é estimado pelo povo. Quem procura o bem é respeitado, mas quem busca o mal será vítima do mal. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os honestos prosperarão com as folhagens. Quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Quem não tem juízo será sempre escravo de um sábio. Uma pessoa correta traz bênçãos para a vida dos outros. Quem aumenta o número de amigos é sábio. Assim como os bons são recompensados aqui na terra, também os pecados dos maus são castigados. Provérbios 12. Aquele que quer aprender gosta de que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. O Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal. Quem pratica maldade não tem segurança, mas quem é honesto não será abalado. A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como um câncer nos ossos dele.
Quem é honesto trata com sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros. As palavras dos maus são como armadilha mortal, mas as palavras das pessoas corretas salvam os que estão em perigo. Os maus serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem correto permanecerá. Quem tem compreensão recebe elogio, mas quem tem coração perverso é desprezado. É melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar rico e passar fome. Os bons cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos maus é cruel. Quem cultiva sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. Os perversos querem viver daquilo que os maus conseguem, mas os bons continuam firmes fazendo o que é bom. Os maus são apanhados na armadilha, suas próprias palavras, mas os homens direitos conseguem sair da dificuldade. Você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo, mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz injustiça. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Aqueles que planejam o mal acabarão mal, porém os que trabalham para o bem dos outros encontrarão felicidade. Nada de ruim acontece com os homens honestos, porém os maus só encontram dificuldade. O Senhor Deus detesta o mentiroso, porém ama os que dizem a verdade. A pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos anunciam a sua própria ignorância. O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Quem é direito serve de guia para o seu companheiro, porém os maus se perdem pelo caminho. O preguiçoso não consegue o que deseja, mas o homem trabalhador fica rico. A honradez é o caminho para a vida, mas a falta de juízo é a estrada para a morte. Provérbios 13. O filho sábio aceita o ensinamento do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Os bons serão recompensados pelo que dizem. Os traiçoeiros só desejam a violência. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Os homens honestos odeiam a mentira, porém os maus dizem dizem coisas indecentes e vergonhosas. A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas. Outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. O rico tem de usar o seu dinheiro para pagar o resgate da sua vida, mas ninguém ameaça o pobre. Os homens corretos são como a luz brilhante, porém os maus são como uma vela que está se apagando. O orgulho só traz brigas. É mais sábio pedir conselhos. A riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Os ensinamentos das pessoas sábias são uma fonte de vida. Elas ajudam a evitar armadilhas da morte. Quem tem juízo ganha respeito de todos, mas quem não merece confiança está caminhando para a desgraça. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia sua ignorância. O mensageiro perverso causa desgraça, mas o de confiança traz paz. Quem rejeita a correção
acabará pobre na desgraça, mas quem aceita a repreensão será respeitado. Como é bom conseguir o que a gente deseja! Os que não têm juízo não querem abandonar o mal. Quem anda com o sábio será sábio, mas quem anda com o tolo acabará mal. A desgraça persegue os pecadores por toda a parte, porém as pessoas corretas serão recompensadas com a prosperidade. O homem bom tem uma herança para deixar para os seus netos, mas a riqueza dos pecadores ficará para as pessoas honestas. As terras dos pobres produzem boas colheitas, mas os homens desonestos não deixam que elas sejam aproveitadas. Quem não castiga o filho não o ama. Quem ama o filho o castiga-o enquanto é tempo. As pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome. Provérbios 14. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo destrói com as suas próprias mãos. Quem é honesto mostra o que teme o Senhor, mas a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor está desprezando. O tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz, mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. Quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem pouco, mas aquele que põe, colhe muito. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras. Quem zomba de tudo quer ser sábio e não consegue, mas quem tem juízo aprende com facilidade. Afasta-se das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para ensinar. Por que será que a pessoa ajuizada é sábio? Porque ela sabe o que faz? Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa no que sabe o que pensa que sabe o que faz. Os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Só você conhece a sua própria amargura e você também não pode repartir a sua alegria com os estranhos. A casa dos maus será destruída, mas a cabana dos bons continuará de pé. Há caminhos que parecem certos, mas pode acabar levando à morte. O sorriso pode esconder a tristeza. Quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. Os maus terão o que merecem, mas os bons serão recompensados pelo que fazem. As pessoas simples acreditam em tudo, mas o que tem juízo está sempre prevenido. Quem tem juízo toma cuidado a fim de não se meter em dificuldades, mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Quem se zanga facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. Os tolos recebem o que a sua tolice merece, mas os ajuizados são recompensados com o conhecimento. Os maus terão de respeitar os bons e pedir humildemente a sua ajuda. O pobre é desprezado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Desprezar os outros é pecado, mas aquele que faz bem aos pobres é feliz. Quem trabalha para o bem ganha confiança e o respeito dos outros, mas quem trabalha para o mal está cometendo um erro. Quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Os sábios são recompensados com riquezas, mas a recompensa do tolo não do tolo são as suas próprias tolices. A testemunha que diz verdade pode salvar vidas, mas a que diz mentira é traidora. No temor do Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. O temor do Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. A grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa. Sem ele não é nada. Sem elas, ele não é nada. A pessoa que se mantém calma é sábio, mas o que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como um câncer. Quem persegue os pobres insulta a Deus, que os fez, mas quem é bom para eles honra a Deus.
A maldade leva os maus a desgraças, mas a honestidade protege os bons. No coração das pessoas sensatas mora a sabedoria, mas os tolos não conhecem. A justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Os reis recompensam os servidores competentes, mas castigam os que não agem. Provérbios 15. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Olha aí, ó. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagem. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto bons como maus. As palavras bondosas dão vida, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Na casa do homem direito há muitas prosperidade, mas o lucro dos maus trazem dificuldades. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. O Senhor detesta o sacrifício que os maus oferecem, porém, ele se alegra com a oração dos bons. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ele ama quem faz o que é direito. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado, e quem odeia ser corrigido morrerá. Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como pode alguém esconder dele os seus pensamentos? O homem vaidoso não gosta de quem o corrige, ele nunca pede conselho aos sábios. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável. Para as pessoas que têm o coração alegre, é melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe ódio. A pessoa do mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz paz. O preguiçoso encontra dificuldade por toda parte, mas a pessoa correta, a vida não é tão difícil. O filho sábio alegra ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza sua mãe. O tolo se diverte com as suas tolices, mas o sábio traz o que é certo. Sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselhos há sucesso. Saber dar uma resposta é uma alegria, como é boa a palavra certa na hora certa. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. O Senhor Deus derruba. O Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta das palavras bondosas. Quem procura ficar rico por meios desonestos põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno viverá mais. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo, porém suas palavras causam problemas. O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. Um olhar amigo alegra o coração, uma boa notícia faz gente sentir bem. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Provérbios 16. As pessoas podem fazer seus planos, porém o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. O Senhor fez tudo certo
O Senhor fez tudo para certos fins, a fim dos maus é desgraça. O Senhor detesta todos os orgulhosos, eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Quem é bom, fiel, recebe perdão dos seus pecados. Quem teme o Senhor escapa do mal. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, ele transforma os nossos inimigos em amigos. Ser honesto é ter pouco. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. A pessoa faz dos seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. O rei fala com autoridade divina. Ele não erra nos seus julgamentos. O Senhor fez os pesos e as medidas, por isso quer-se que sejam usados com honestidade. Os reis não toleram mal, porque o que torna forte é um governo, um governo é a justiça. O rei se alegra em ouvir a verdade e ama os que dizem coisas certas. Quando o rei fica com raiva, há perigo de morte, mas o sábio o acalma. Quando o rei fica contente, a vida, a sua bondade é como a chuva da paineira. É melhor conseguir a sabedoria do que o ouro, é melhor ter conhecimento do que a prata. As pessoas honestas se desviam do caminho mau. Quem tem cuidado com a sua maneira de agir salva a vida. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. É melhor ter um espírito humilde do que estar com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais consegue convencer os outros. A sabedoria é uma fonte de vida para os sábios, mas os tolos só aprendem tolices. O homem sábio pensa antes de falar, por isso, o que ele diz convence mais. As palavras dos bondosos são como mel, doces para o paladar, boas para a saúde. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando à morte. O apetite faz o homem trabalhar com vontade, pois ele trabalha para matar a fome. Os maus procuram meios de fazer o mal, até as suas palavras queimam com fogo. Os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. O homem violento engana os seus amigos e os leva para o mau caminho. Cuidado com quem sorri, pisca maliciosamente. Essa pessoa está com más intenções. Uma vida longa é a recompensa das pessoas honestas. Os seus cabelos brancos são uma coroa de glória. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que quaisquer cidades inteiras. Do que conquistar cidades inteiras. Os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus o Senhor. Provérbios 17. É melhor comer um pedaço de pão seco tendo paz de espírito do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. O escravo sábio mandará no filho que envergonhou o pai, também receberá uma parte da herança. O ouro, a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Os maus ouvem com atenção as coisas más, os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Quem caçoa do pobre insulta a Deus, o que fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado, assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. É mais fácil, é mais fácil um tolo dizer alguma coisa do que se aproveita do que um homem de respeito dizer uma mentira. Alguns pensam que com dinheiro podem comprar qualquer pessoa. Acham que o suborno é uma coisa mágica. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando do assunto estraga a amizade. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo com 100 chicotadas.
As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas, por isso a morte virá para elas como um mensageiro cruel. É melhor encontrar uma ursa para da qual roubaram os filhotes do que um homem sem juízo ocupam com as suas tolices. Quem paga o bem com o mal não afasta o mal da sua casa. Como o começo de uma briga é como a primeira rachada numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Não há coisa que o Senhor Deus há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo. O amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. Somente um tolo aceita ficar como fiador do seu vizinho. As pessoas revoltadas gostam de brigas e quem vive se gabando está correndo para a desgraça. Quem vive pensando e dizem coisas mas não podem esperar nada de bom, mas só a desgraça. O pai de filhos sem juízo só tem tristeza e sofrimento. Alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Os juízos desonestos se vendem por dinheiro. Os juízes desonestos se vendem por dinheiro. Por isso, são injustos nas suas sentenças. Quem tem juízo procura sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. Os filhos sem juízo é tristeza para seu pai e amargura para sua mãe. Não é bom multar um homem correto. Não é certo castigar os líderes honestos. Quem controla suas palavras é sábio e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente ao ficar calado. Provérbios 18. Quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Os maus são desprezados. Quem suja o seu próprio nome passa vergonha. A linguagem humana é A linguagem humana é profunda como o mar. As palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Quando o tolo fala, ele causa a sua desgraça, pois acaba caindo nas armadilhas da sua própria palavra. Os mexeriqueiros são tão Os mexeriqueiros são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. Os mexericos são tão gostosos, são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. O nome do Senhor é como uma torre forte para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. O rico pensa em sua riqueza e protege como as muralhas altas. O forte em fortes em volta da sua cidade. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas o humilde é respeitado. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Você quer falar com alguém importante? Leve um presente e será fácil. Aquele que é o primeiro em fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa começa a lhe fazer perguntas. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, tirar a sorte com os dados sagrados pode resolver a questão. É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Você terá
de argumentar as consequências de tudo o que disser. E há consequência em tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida, portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Quem acha uma esposa encontra a felicidade, recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. O pobre pede licença para falar, mas o rico responde com grosseria. Algumas amizades não duram nada, mas o verdadeiro amigo é mais chegado que o irmão. Provérbios 19. É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar o pouco que tem. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Todos procuram agradar as pessoas importantes, todos querem ser amigos de quem dá presentes. Se o pobre é desprezado até pelos seus próprios irmãos, não é de se admirar que os seus amigos se afastam dele. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não importam com ele. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida. Quem age com inteligência encontra a felicidade. A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. Não é bom que os tolos vivam no luxo, nem que os escravos governem os príncipes. A pessoa sensata controla seu gênio e a sua grandeza é perdoar quem ofende. A raiva do rei é como o rugido de um leão, mas a bondade é como um orvalho sobre as plantas. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando é como a água que pinga sem parar. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Ser bondoso com o pobre é emprestar ao Senhor. Ele nos devolve bem o que fazemos. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois se você a ajudar uma vez, terá que ajudar de novo. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim, um dia você será sábio. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. O que se espera de uma pessoa é que seja fiel. É melhor ser pobre do que mentiroso. Quem teme o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. O orgulhoso deve ser castigado para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade. Quem é sábio aprende quando é corrigido. Quem maltrata seu pai ou toca na sua mãe de casa, hum, ou toca na sua mãe de casa, não tem vergonha e não presta. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. A testemunha de mau caráter zomba da justiça. Os maus têm fome de fazer mal. Mais cedo ou mais tarde, quem zomba dos outros será julgado, e quem não tem juízo será castigado. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa que Deus nos permitiu aprender hoje. Que o Espírito Santo nos ajude a praticar diariamente. Que essas palavras estejam gravadas em nossos corações. Querido Deus, obrigado pela oportunidade, obrigado pela vida, pela saúde. Ensina-me, Senhor, a viver a tua palavra. Amém. Deus te abençoe.